Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Duas mudanças na defesa, PEC e 4-4-2. Diniz não poupa ninguém e escala Vasco com novidades. Vasco e Vitória se enfrentam em São Januário nesta quarta-feira, dia 10, pela 35ª rodada da Série B, às 21h30. Após sofrer uma goleada de 4-0 em casa diante de um dos seus maiores rivais, o Vasco quer fechar a Série B com dignidade. O time de Fernando Diniz, que tem pouquíssimas chances de retornar à elite, já tem planejado o seu 2022 na segunda divisão. O desejo é reformular o elenco e traçar uma estratégia de acesso, repetindo exemplos de Botafogo e Curitiba. Abre aspas, é um dia extremamente triste, vim com um desejo muito grande, não vim para a Série B, vim para o Vasco, um clube gigante. Desde que cheguei aqui fui muito bem acolhido, as pessoas trabalharam muito para conseguir o acesso, não faltou coragem, não faltou interesse, pode ter faltado outras coisas, todos erramos, eu errei, fecha aspas, disse Diniz em sua última coletiva. Hoje, o gigante entra em campo contra o Vitória novamente em São Januário. Na direita, Zeca deve substituir Léo Matos, expulso no clássico. Riquelme, por outro lado, reassume sua vaga na ala esquerda. Michel e Sarrafiori lesionados e Miranda suspenso por doping estão fora do jogo. Vanderlei, Cano, Leandro Castan, Bruno Gomes, Gabriel Peck e Fernando Diniz estão pendurados e precisam ficar de olho. O time nordestino, por outro lado, não pode pensar em outro resultado que não seja vencer. Enquanto o Vasco está cumprindo tabela, o Vitória está brigando na parte de baixo e tem 96% de risco de queda para a Série C, conforme publicado pelo ge.com. Dessa forma, a provável escalação do Vasco deve ser a seguinte: Lucão, Zeca, Ricardo Graça, Valber, Leandro Castan e Riquelme na defesa, Bruno Gomes, Andrei, Marquinhos Gabriel e Nenê no meio de campo, Gabriel Peck e Germancano como dupla de ataque. Salgado pode contratar comentarista da Globo para ser coordenador técnico do Vasco em 2022. A diretoria já começa a analisar algumas possibilidades e 3 nomes são preferidos até o momento para assumir o cargo no Cruz Maltino. O Vasco parecia ser um dos times mais favoritos para chegar ao G4 e garantir o acesso, especialmente após a chegada de Fernando Diniz e Nenê, que deram um chacoalhão no elenco e conquistaram resultados importantes de início. A sequência positiva, porém, ficou para trás, dando lugar a derrotas, que praticamente selaram a participação na Série B em 2022. Sendo assim, a diretoria iniciou o planejamento visando a próxima temporada. De acordo com as informações do portal torcedores.com, o Cruz Maltino deseja a contratação de um nome para assumir a função de coordenador técnico, cargo que está vago desde a saída de Antônio Lopes do clube carioca no ano passado, função considerada importante nos bastidores. Dessa forma, o presidente Jorge Salgado estaria sendo bastante pressionado para realizar a contratação de um ex-jogador para exercer essa função, justamente por já terem experiência dentro de campo. Os nomes de Felipe Maestro, Luizinho Quintanilha e Pedrinho, que trabalha atualmente na Globo, são os mais citados no clube carioca neste momento, pois todos fizeram parte do time campeão da Libertadores em 98. Além disso, o clube discute a permanência ou não de Alexandre Pássaro. O diretor executivo é visto como inexperiente, porém, a chegada de um ex-jogador para ajudá-lo é vista com bons olhos na colina, podendo mudar o patamar e auxiliar em uma crescente, com boa relação interna e possivelmente tendo uma evolução que não foi vista em 2021. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião em relação aí a essa possível nova contratação para o setor do futebol do Vasco? Você aprovaria aí Pedrinho como novo coordenador técnico do Vasco? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião.
diretoria do Vasco inicia planejamento para 2022, mas opta por só se pronunciar após o fim da Série B. Praticamente sem chances de conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro após a goleada sofrida para o Botafogo no último domingo, o Vasco já começou o planejamento para 2022, mas de acordo com a nota divulgada pelo clube, a diretoria administrativa só irá se pronunciar após o término da Série B. Faltam 4 rodadas para o fim da competição, que acaba no dia 28 de novembro. Após a goleada por 4-0 para o Glorioso em pleno São Januário, aumentou a pressão sobre a diretoria e as cobranças por resposta ficaram ainda maiores depois da coletiva do diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro. No entanto, segundo o comunicado do Cruz Maltino, todos os tópicos receberão visibilidade pública em um futuro breve e, por ora, a diretoria opta por trabalhar internamente, respeitando o calendário e os jogos que ainda faltam na tabela para o final de 2021. Os principais criticados pela torcida Cruz Maltina no momento são o próprio Alexandre Pássaro e o presidente Jorge Salgado, que concedeu entrevista na última semana, antes mesmo da partida contra o Guarani. A falta de autocrítica por parte de Pássaro sobre o trabalho do departamento de futebol nesta temporada foi um dos principais pontos criticados por torcedores nas redes sociais. Internamente, a cobrança também tem sido grande. De acordo com o GE, figuras de peso não gostaram da coletiva de Pássaro e a própria cúpula do clube já avalia a chegada de um vice-presidente de futebol para a próxima temporada. A permanência de Pássaro ainda é incerta. O diretor conta com o prestígio do presidente Jorge Salgado. Em campo, o Vasco volta a atuar nesta quarta-feira às 21h30 contra o Vitória em São Januário. O Cruz Maltino é o 9º colocado com 47 pontos, 8 atrás do CSA, atual 4º colocado. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.